Olá, hoje no Boletim da Fé vamos falar sobre como tirar proveito da tempestade. Vem comigo nessa jornada. Olá, amados irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos nesse momento aqui do Boletim da Fé. Eu quero já te estimular, eu quero te convidar a você curtir essa ministração, você compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito no canal da Igreja Verbo da Vida, se inscreva, seja abençoado com as ministrações que saem nesse Boletim da Fé e dos cultos, que nós ministramos ao longo da semana. Vamos comigo nessa jornada, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje Deus tem uma porção especial, específica para mim e para você, para a gente se submeter à palavra do Senhor. No culto de ontem pela manhã, o nosso pastor, ele trouxe algo que eu achei muito interessante. E reflete um pouco de um dos propósitos do que é esse Boletim da Fé. Ele disse, se você quiser crescer no conhecimento, você deve ouvir e ouvir e ouvir as mesmas verdades. Se apegar a elas com mais firmeza. E aí, você é encaminhado para uma sala de revelação. E eu creio, irmãos, nessa palavra, porque à medida que a gente se expõe e a gente considera a palavra de Deus, a gente cresce mais e mais no conhecimento. E como consequência, a gente fica mais exposto às revelações do Espírito Santo, acerca do que ele quer comunicar, acerca do que ele quer fazer. Amém? A palavra diz em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que maravilhoso. Quanto mais a gente conhece a verdade da palavra, mais a gente é liberto em áreas da nossa vida que a gente precisa libertar. Amém? E hoje eu quero trazer um tema muito interessante para a gente refletir e a gente ser ensinados juntos, E a gente poder tirar algumas lições do Evangelho e também de atitudes de Jesus que ele teve nessa passagem. Ele vai nos ensinar muito, ele me ensinou muito e eu tenho certeza que ele vai te ensinar também. Eu fui muito ministrada no momento que eu estava fazendo esse estudo e eu espero que você também seja ministrado e abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Eu gostaria que nós fôssemos na Bíblia, vai na sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 37 ao 40. Essa passagem ela é bastante conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu, que você já leu, Mas hoje a gente vai tirar uma revelação diferente. A minha declaração é que o Espírito Santo revele algo novo para você. Que você possa extrair da palavra hoje uma revelação nova, um rema novo. Amém? Contextualizando um pouquinho dessa passagem, a gente vê que nesse capítulo 4, Jesus está fazendo uma travessia de barcos com os discípulos. E nessa travessia, eles são acometidos por uma forte tempestade. A Bíblia diz que era uma forte tempestade. Eles foram surpreendidos por essa forte tempestade. E eu vou ler numa versão da Bíblia que eu achei muito interessante. Ela se chama Nova Versão Transformadora, que diz assim. No verso 37 diz: logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. No verso 38 diz: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Verso 39 diz: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Oh, glória! De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? E eu fico imaginando o desespero dos discípulos, naquele tumulto, naquela tempestade. E Jesus, muito calmamente, tomando as providências para que tudo ficasse tranquilo. E o que eu quero destacar aqui, nessa passagem, na verdade eu quero tirar com vocês 3 lições. Dessa atitude que Jesus teve, a gente tirar 3 lições
dessa passagem aqui de Marcos. Então, atitudes que podem nos ensinar, inclusive, se nós estivermos passando por algum período, por algum momento de turbulação, de tempestade na nossa vida, que a gente possa, sim, extrair essa mensagem, que a gente possa colocar essa mensagem no nosso coração e ter a certeza de que isso é possível a gente declarar, a gente fazer e as coisas mudarem. E o tempo se acalmar. Amém? A primeira lição que eu quero tirar com vocês está no verso 38, que diz que em meio à tempestade, Jesus dormia. Em meio à tempestade, Jesus dormia. Irmãos, naturalmente falando, quando a gente está passando por uma pressão muito grande, quando a gente está passando por um momento muito turbulento na nossa vida, eu acho que a primeira coisa que é afetada é o nosso sono. Eu não sei se com vocês já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu, né, de uma determinada situação vir sobre a minha vida, me atribular naquele momento, e uma das primeiras coisas que era afetada na minha vida era o meu sono. Então, eu deitava na cama, colocava a minha cabecinha no travesseiro, mas a mente ficava fervilhando. Vinha um turbilhão de pensamentos e aquilo não me deixava tranquila ao ponto de eu dormir. Eu não sei se com vocês acontece isso também, eu espero que não, mas comigo já aconteceu isso. E aí a gente fica com essa mente, né? Ou seja, os pensamentos, os problemas, a situação, as circunstâncias, as adversidades, tumultuando a nossa mente ao ponto de nos deixar intranquilos, ao ponto de nos deixar fora de um lugar de paz. Mas Jesus nos mostra nessa passagem que mesmo na situação adversa, acontecendo aquela ameaça com todos que estavam no barco, inclusive ele, porque ele também estava lá, o que é que ele nos ensina? Que enquanto a tempestade estava acontecendo, ele dormia. Ele descansava, com a cabecinha numa almofada. Algumas versões da Bíblia diz que era um travesseiro. Mas o que a gente tem que aprender aqui é que enquanto a tempestade ela estava acontecendo, e ela era real, Jesus descansava. Amém? E aí, lá no livro de Salmos, no capítulo 4, no versículo 8, eu acho muito interessante essa declaração do salmista. Vamos lá para o capítulo 4, no versículo 8, para a gente também tirar uma lição aqui. Salmo é um livro que eu adoro, que eu amo. No versículo 8, o salmista diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Oh, glória! Aleluia! Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. É interessante porque o título desse salmo, aqui na minha Bíblia, diz o seguinte: confiança em Deus na angústia. E no verso 1, o salmista, ele quando começa esse salmo, ele faz uma oração a Deus. E a oração dele é um pouco desesperada, porque ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mas quando ele termina esse salmo, no versículo 8, ele faz essa declaração poderosa. Ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, irmãos, quem vai te garantir um lugar de sossego, quem vai te garantir um lugar de segurança, um lugar de paz, é o Senhor. Amém? Que isso seja uma revelação para você hoje, como foi para mim algumas vezes da minha vida, né? Que essa seja a oração, meu irmão. Que essa seja a oração, minha irmã, que você faça, caso você esteja passando por alguma situação que esteja lhe afligindo, que esteja lhe tirando do lugar de descanso que está no Senhor. Amém? Eu acho que Jesus nos ensina muito nessa passagem e que a gente possa tirar proveito, mesmo que a gente esteja passando por uma tempestade, que a gente possa tirar proveito dessa situação, que a gente possa tirar algum aprendizado dessa situação, porque Deus está conosco, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos fortalece. Amém? Ontem, no culto da manhã, nosso pastor, ele pregou sobre esse descanso no Senhor, foi uma ministração maravilhosa. Se você assistiu, eu recomendo que você assista mais vezes, para que isso fique impresso, impregnado no seu espírito. E se você não teve a oportunidade de assistir, meu irmão, minha irmã, eu te convido a você assistir essa ministração de ontem pela manhã,
poderosa, onde nosso pastor Humberto nos ensinou a entrar no descanso do Senhor. Isso vai ser segurança para mim e para você. Amém? A segunda lição que eu gostaria que nós tirássemos dessa passagem da tempestade é que Jesus, ele usou a sua autoridade para fazer o vento silenciar e o mar se acalmar. Amém? Ele usou, ele simplesmente falou. E eu tenho certeza que ele não falou destemperado, mas ele calmamente e tranquilamente, como Jesus é, na essência dele, ele falou para o vento silenciar e o mar se acalmar. Quantas vezes a gente passa por alguma situação e a gente esquece que Jesus, ele já nos delegou a autoridade dele. Aquilo que nós precisamos para fazer com que toda situação mude já está em nós. Jesus já nos delegou pelo poder do nome dele. Amém? A autoridade do nome de Jesus já é nossa, meus queridos. Já está conosco. Ele já delegou. Ele já fez a transferência. Ele já fez a procuração em nosso nome. Amém? E talvez falar sobre autoridade no nome de Jesus para o cristão seja chover no molhado. Mas é sempre bom a gente revisitar as mesmas verdades. É sempre bom a gente passar tempo na Bíblia. A gente ir para a Bíblia, ir para a palavra para se alimentar, para se edificar, para se sustentar, porque ela é firmeza para os nossos pés. Não é assim que a Bíblia diz? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Então que a gente possa se fortalecer, que a gente possa estar revisitando as mesmas verdades para que a gente se abasteça, para que a gente se alimente, para que a gente se mantenha firme no lugar que Deus nos colocou. Amém? E aí, o que é que eu quero estimular a você? É que a gente não fique acuado. Em meio à tempestade, que a gente não fique acuado, que a gente não fique intimidado pelo que está acontecendo. No mundo externo, o mundo externo está aí, atribulado, aflito, né, angustiado. Mas nós que estamos no Senhor, nós somos firmeza. Os nossos pés estão firmes. A gente caminha com a convicção do que a palavra nos garante. Amém, irmãos? Se por acaso você estiver passando por alguma dificuldade, sei lá, seja doença, seja perseguição, né? Seja o que for, tudo tem que ficar abaixo do nome de Jesus. Todas as coisas têm que se subjugar ao nome de Jesus. Amém? Então que a gente possa fazer uso dessa autoridade. E Jesus, ele usou essa autoridade para fazer o vento silenciar e o mar se acalmar ao ponto de deixar os discípulos com temor. Isso está lá no versículo 41 do capítulo 4, no finzinho de Marcos, quando os discípulos ficam impressionados, surpresos, né, por aquela autoridade, perguntando quem é esse homem que faz o vento se acalmar, né, o mar se aquietar. Aleluia! E só para reforçar essa questão da autoridade, eu queria que nós víssemos duas passagens, né, nas quais a gente vê claramente Jesus delegando essa autoridade para nós, para a igreja. Amém? Ele nos comissiona a usarmos o nome dele e a autoridade que está contida neste nome. Então, uma delas está no livro de Mateus, no capítulo 28, é muito conhecido esse versículo, é a grande comissão, né? Jesus comissionando os discípulos para eles saírem, né? Ou seja, dando a legalidade para que os discípulos fossem e fizessem a obra que ele já tinha começado. Então, no capítulo 28, vamos lá para o capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28 de Mateus, já está lá no final do livro de Mateus. A partir do versículo 18, pouco antes de Jesus subir para assentar-se, né, à direita de Deus, ele declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele passou imediatamente a delegar à igreja o seu poder na terra. No verso 19, só a parte A diz: ide, portanto, fazei discípulos. E em Marcos, que é a segunda passagem, a gente vê então essa autoridade, a autoridade que Jesus, que foi dada para ele no céu e na terra, ele comissionando essa autoridade para os discípulos, ide por todo mundo, fazer discípulos. E em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, nós vemos Jesus prometendo, né, esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome, negrito. Aí ele cita uma lista do que é possível fazer no nome dele para todo aquele que crê. Então a chave aqui
nesse versículo, e a chave nesse contexto do que a gente está falando, é crer e usar a autoridade do nome de Jesus, que ele já nos deu. Então ele continua dizendo, em meu nome, né, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pela autoridade que está no nome de Jesus e que ele já nos delegou. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, só recapitulando. Nós vimos que em meio à tempestade, Jesus dormia, a primeira lição que nós podemos tirar. Vimos que ele usou a autoridade, a sua autoridade, né, a autoridade que ele já tinha, para aquietar o vento e o mar. E agora vamos para a terceira lição. Terceira lição. Jesus lembrou aos discípulos e os confrontou sobre um ingrediente vital chamado fé. Aleluia. Que pode e deve ser usado a qualquer tempo. A fé tem que ser o combustível que a gente deve ter todos os dias dentro do nosso espírito para que a gente desfaça as obras do diabo, para que a gente refaça algo novo, para que a gente mude uma situação. Irmãos, a fé, uma vez a gente estava, eu e minha família, né, nós estávamos pregando no VEC, né, e eu achei muito interessante um exemplo até que uma irmã tinha dado. Ela dizia o seguinte, para que as pessoas entendessem claramente qual era o papel da fé. E ela dizia o seguinte, Deus é como uma grande represa, né, ele está lá com um turbilhão de água, ele é uma grande represa. E nós somos as casas, né? Ou seja, as casas que recebem água que está na represa. Mas para que a gente receba a água que está na represa, que está disponível na represa, a gente precisa de algo que faça esse link. Né? Algo que disponibilize aquela água que está na represa para a nossa casa, para que a gente seja abastecido, para que a gente possa fazer as nossas atividades diárias, não é assim? Então, essa comunicação, ou esse link, né? Ou seja, esse local, né, que é o tubo ou cano, né, que a gente sabe que existe, né, os tubos que existem para fazer a transposição da água da represa para a nossa casa, isso é a nossa fé. Então a gente precisa desse tubo que nos ligue a Deus para que a gente possa ser abastecido. E esse tubo se chama fé. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Como é maravilhoso a gente congrega na igreja, a gente está ligado numa visão em que nós somos ensinados sobre fé diariamente. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, né? Que não nos deixam ficar enfraquecidos nesse quesito chamado fé. A gente aqui é muito bem alimentado, a gente passa pela escola Rema, onde a gente recebe uma carga, né, de ensinamentos, de direções, e a fé é o fundamento pelo qual a gente é alicerçado. A fé é o fundamento pelo qual a gente é plantado, porque sem fé a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então que esse seja o combustível que você coloque para dentro todos os dias, para saber que você pode desfazer qualquer obra, para saber que você pode desfazer qualquer situação adversa, para saber que você pode parar qualquer tempestade na sua vida, seja ela em que área for, irmãos. Amém? A palavra, ela está repleta de exemplos de fé. A gente tem no livro de Hebreus a galeria da fé, né? Homens e mulheres que por fé fizeram coisas inimagináveis. Mas eu quero citar uma passagem em que Jesus, eu fico impressionada porque Jesus, ele se admirou com um determinado homem na Bíblia. Ele diz que ele se admirou. Então, que a gente possa também deixar Jesus admirado com a nossa fé. E lá no capítulo 7, no livro de Lucas, a gente tem a história de um centurião, um oficial romano, que tendo ouvido falar de Jesus, ele pediu para alguns anciãos chamá-los a fim de que ele curasse um servo seu. Então, no verso 6 de Lucas 7 diz, então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. No verso 7 diz, por isso
Eu mesmo não julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Oh, aleluia. No verso 8 diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. No verso 9, diz, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Oh, glória a Deus. E voltando para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-nos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, que nós possamos ser essa pessoa que deixe Jesus admirado com a nossa fé, com o nosso posicionamento, com as nossas atitudes diante das circunstâncias e das adversidades. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, esse tempo de pandemia, ele foi bem desafiador. Eu tenho certeza que ele foi desafiador para você, como foi desafiador para mim também. Eu tenho certeza que um ou outro, ou todos, é possível que você tenha uma história de superação, uma história de perda, né? Acho que todo mundo tem um testemunho poderoso para falar, né, dessa pandemia, né, de tempestades que se levantaram em diversas áreas, pessoas queridas que nós perdemos. Comigo não foi diferente não, irmãos. Comigo não foi diferente não. Eu perdi irmão, eu perdi parente, eu perdi emprego, inclusive, durante essa pandemia. Mas sabe uma coisa que me sustentou? Foi a minha fé. Eu fiquei firme na convicção, na confissão da palavra. Aquilo que eu recebi, eu comecei a congregar nessa igreja, né, Verbo da Vida Zona Norte, em 2013. Na verdade, eu comecei como visitante no finalzinho de 2012, já aqui nesse prédio. E ao longo do ano de 2013, eu fui visitante, né? Eu estava namorando e eu me sentia muito bem quando chegava aqui na igreja, né? Porque a palavra era ministrada, a gente sentia algo que fortalecedor, mas quando saía da igreja, tudo voltava ao normal. A vida era do jeito que era, meio quebrada, meio troncha, mas a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer aliança com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. E eu sentia sede, eu sentia fome de conhecer mais de Deus, né? De estar numa caminhada com Jesus, em que essa caminhada fosse produtiva, sabe? Que eu tivesse, que fosse uma reciprocidade, que eu me achegasse e que ele respondesse, e que assim esse ciclo ele fosse crescendo entre eu e entre Jesus. E assim aconteceu. Os nossos pastores colocam, os ministros colocam ensinamentos que nos dão a sustentação que a gente precisa. Agora depende muito da resposta que a gente dá a tudo que a gente recebe. Então a gente entra na escola Rema, a gente passa 2 anos estudando no Rema, né, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja firmado na palavra, para que a gente entenda quem a gente é, o que é que a gente pode e o que é que a gente tem em Cristo Jesus. Amém? Porque tem várias garantias que ele nos dá, mas é preciso que a gente se achegue, é preciso que a gente faça a nossa parte, é preciso que a gente tome uma decisão da gente andar em fé, andar nas promessas que o Senhor já fez. E durante essa pandemia, né, no período de home office, porque muitas empresas fizeram, né, entraram nessa modalidade de home office, né, das pessoas trabalharem em casa, eu fiz um mural no meu quarto, no meu home office, no meu local de trabalho. Então eu coloquei lá um quadro, onde eu coloquei alvos de oração, onde eu coloquei palavras proféticas que eu recebi, onde eu coloquei ministrações, sabe, onde eu coloquei fotos, porque à medida que eu olhava para aquilo ali, eu coloquei versículos na minha geladeira, as profecias que o pastor Humberto liberava para a gente nas viradas de ano, eu também preguei na minha geladeira, porque eu queria trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, irmãos. Amém? Que você seja estimulado, que você seja confrontado também a fazer isso. De tudo que você recebeu, se você está plantado nessa igreja, se você faz parte dessa igreja, que você coloque para fora, que você responda à tempestade, como Jesus respondeu dentro daqueles discípulos. Amém? Então, Deus me despertou para tantas coisas nessa pandemia. Sabe, Ele me trouxe tantas coisas, Ele despertou dons e talentos que eu nem sabia que eu tinha. Amém? Ele me deu um senso de dependência e de confiança nele, irmãos, que eu jamais pensei que houvesse, porque eu já tinha uma dependência do Senhor. Mas durante essa tempestade chamada pandemia, esse senso ele foi despertado. Ele me encorajou
a que eu não ficasse do mesmo jeito e para que eu não aceitasse as coisas que o mundo estava dizendo. Então eu renovava a minha mente com aquilo que a palavra diz, está lá em Romanos 12, aquilo que a palavra me diz, eu renovava a minha mente, eu renovava o meu espírito, eu simplesmente decidi não aceitar aquilo que a circunstância, a adversidade estava me dizendo. Amém? Então, isso me trouxe mais saldo positivo do que negativo. Se eu pudesse hoje botar numa balança, eu tenho muito mais saldo positivo a tirar desse período de pandemia do que negativo. E um determinado episódio aconteceu durante essa pandemia que foi eu perder meu emprego. Eu estava há muito tempo numa empresa, mas a situação aqui no Nordeste ficou complicada, era uma empresa de fora, e decidiram me desligar. Isso aconteceu em janeiro desse ano, e eu decidi entrar no descanso do Senhor. Eu decidi entrar no lugar de confiança dele. Então, eu me aquietei com a autoridade que ele já tinha me dado. Eu me aquietei, eu disse, Mal, te acalma, vento, silencia, porque eu vou entrar no descanso. Eu vou dormir, eu vou deitar a minha cabecinha e eu vou dormir. Não é assim? Aleluia. Eu fui muito ministrada por esse estudo, irmãos. Muito ministrada. Primeiro, Deus ministra conosco, para que depois a gente possa compartilhar com outras pessoas. Não é assim? Eu espero que com você também seja assim. E eu lembrei de algo muito interessante, porque o nosso pastor Júnior, ele nos convida a gente procurar endereços na Bíblia. Ele diz, olha, vá na Bíblia, procure o seu endereço, procure um local onde você saiba que naquele local você está seguro. Eu já tinha o meu endereço na Bíblia. Foi, inclusive, o endereço da minha conversão. Então, é um endereço, é como se fosse a nossa casa, né? É o endereço que eu sempre me achego, é o endereço que eu estou sempre indo, que eu estou sempre me acomodando, para que aquilo ali me dê segurança, para que aquilo ali me reabasteça. Mas, durante esse período, do ano passado para cá, eu fiz uma extensão, eu fiz um puxadinho lá em casa, colocando mais 2 endereços. Um deles está em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Esse, para mim, aqui me sustenta em toda e qualquer situação, inclusive de perda de familiares, que diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu sei que tudo que eu passo, seja o que for, os planos de Deus estão envolvidos. Os pensamentos deles estão envolvidos. E são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Muitas vezes eu escuto um não de Deus agora, ou escuto um não de Deus de uma pessoa que eu considero, né? E hoje eu tenho essa convicção de que aquele não naquele momento é um sim para a eternidade. Amém? Que aquele não naquele momento vai me fazer crescer, vai me fazer amadurecer em alguma área. Então, os pensamentos, quem tem é Deus. Ele é quem tem os pensamentos ao meu e ao seu respeito. Amém? Que você confie nisso, que você procure o lugar, que você se achegue na Bíblia e que você se sinta confortado, de que você se sinta seguro na Bíblia. E o outro, a gente já está terminando, está lá em Filipenses. Esse me sustentou de uma maneira poderosa, no capítulo 4, que também é muito conhecido, versículos 6 e 7, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz que excede todo entendimento humano, irmãos, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então foram 2 passagens poderosas que me sustentaram, além do endereço que eu já tenho. Esses endereços eu estava sempre revisitando, e ainda estou sempre revisitando, porque eles me dão segurança. E aí eu quero finalizar esse boletim da fé de hoje, relembrando algo para você. Na verdade, isso é uma declaração que eu faço para você, eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, né? Que se você estiver no meio de uma tempestade agora mesmo, que você se lembre, você tem fé suficiente para sair dela, você tem autoridade suficiente para desfazê-la e você tem a garantia de que em Deus há verdadeiro descanso. Amém, irmãos? Que vocês sejam abençoados
com essa ministração, assim como eu fui. E eu queria orar com vocês para a gente encerrar esse boletim da fé. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, submetidos à tua palavra nesse tempo, Pai. Eu creio, Pai, na tua palavra que diz que ela não volta vazia. Então eu creio em sementes lançadas na vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio em irmãos e irmãs frutificando na palavra, Senhor, exercendo, Pai, aquilo que o Senhor já nos delegou, a sua autoridade, Pai. Entrando no descanso, Pai, e decidindo andar, Pai, no caminho chamado fé. Essa é a minha declaração para os meus irmãos, Pai. E eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos agora, neste momento, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Tchau!